Não tires muita comida. Tu não ajudaste a pagar esta festa. Ironizou a minha sogra enquanto comíamos num luxuoso hotel. Depois a minha cunhada disse: se quiseres, espera que sobre alguma coisa de nós. Eu apenas acenei e saí. Mas elas entraram em pânico histérico quando o empregado veio dizer: a vossa nora acabou de cancelar o pagamento de 5.000 euros. Agora são vocês que têm de pagar toda a conta. Antes de a história começar, por favor escrevam nos comentários de que zona do país ou do mundo nos acompanham. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever para que o canal Contos Lusitanos possa crescer cada vez mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. Diana estava parada, em silêncio, em frente ao grande espelho do seu quarto. As suas mãos ajeitavam lentamente as dobras do seu elegante lenço de seda ao pescoço. Hoje era um dia muito importante para a família do seu marido. Carolina, a irmã mais nova de André, estava a celebrar o seu aniversário. Claro que, sendo uma família que queria sempre parecer estar no topo da hierarquia social, esta celebração não podia ser feita de forma banal. Dona Fátima, a sogra de Diana, tinha decretado que a festa de aniversário deveria ser realizada num dos hotéis de 5 estrelas mais luxuosos da Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa. Toda a gente lá fora conhecia André como um jovem empresário de grande sucesso. Um homem estabelecido, capaz de proporcionar todos os luxos à mãe e à irmã. No entanto, a realidade dentro desta grande moradia em Cascais era muito diferente daquilo que os outros viam. A casa imponente onde viviam estava cheia de móveis caros e decorações requintadas. Dona Fátima gabava-se sempre desta casa perante todas as amigas dos seus chás de caridade. Contava como o seu filho trabalhava arduamente dia e noite para adquirir uma residência de tamanha opulência. Carolina também convidava frequentemente as amigas só para exibir o quão fantástico era o irmão. Elas não faziam a menor ideia de que a escritura da casa estava inteiramente em nome de Diana. Diana era a diretora-geral de uma grande empresa que construíra do zero. André era apenas um homem cujos negócios sofriam prejuízos constantes devido à má gestão e a um estilo de vida demasiado extravagante. Durante todo este tempo, Diana sempre encobrira a falência do marido, injetando fundos discretamente. Fazia tudo isso puramente por respeito a André, por ser o seu marido. Não queria que ele se sentisse inferior perante a família ou os amigos. Semanas antes, quando Dona Fátima e Carolina exigiram a festa sumptuosa no hotel de 5 estrelas, André foi ter com Diana, ao quarto. Era tarde, e ele parecia muito agitado. O marido implorou com uma voz lamentável, pedindo ajuda a Diana para pagar todas as despesas de reserva do espaço e do serviço de catering. André alegou que o dinheiro na conta da sua empresa estava retido e não queria desiludir a mãe. Diana, que na altura ainda se importava, acabou por ceder. Usou dinheiro da sua própria conta pessoal, transferindo um sinal de 5.000 euros para o hotel, apenas para proteger o bom nome de André. Diana tratou de todos os detalhes do evento, desde a seleção dos pratos gourmet, a disposição das mesas especiais para a família e a decoração floral exigida por Carolina. O som de gritos agudos vindos do andar de baixo interrompeu os pensamentos de Diana. Era a voz de Dona Fátima, a chamá-la com impaciência. Diana respirou fundo, acalmou-se, saiu do quarto e desceu as escadas. Na sala de estar, Dona Fátima estava sentada descontraidamente, a inspecionar a aparência de Carolina, que já vestia um vestido novo e caríssimo. A sogra acenou com satisfação ao ver a filha deslumbrante, mas o seu olhar tornou-se severo quando viu Diana aproximar-se. Demoraste imenso tempo a arranjar-te. Vê se não chegamos atrasados a este evento tão importante. Lembra-te de que hoje estarão presentes muitos convidados importantes da alta sociedade. As minhas amigas do clube e as amigas da Carolina são todas pessoas de posses, disse Dona Fátima num tom de voz muito enfático. Sim, minha sogra. Já estou pronta para sair, respondeu Diana com uma voz calma e educada. Carolina rodopiou em frente ao espelho, admirando a sua própria imagem, e depois olhou para Diana com desprezo. A tua roupa é tão banal. Enfim, pelo menos não vais ofuscar a minha presença. Além disso,
O teu único trabalho lá hoje será garantir que todos os empregados do hotel fazem o seu serviço direito. Não quero que nenhum convidado se queixe de falta de comida ou de atrasos nas bebidas. O meu irmão gastou muito dinheiro nesta festa. Por isso tens de garantir que o serviço é impecável. Diana limitou-se a acenar lentamente com a cabeça ao ouvir as palavras da cunhada. Já era o pão nosso de cada dia receber este tipo de tratamento. Nesta casa, a sua presença era frequentemente vista como a de uma simples empregada que tivera a sorte de ter permissão para viver numa moradia de luxo. A matriarca incutia constantemente na cabeça dos filhos que a nora era apenas uma mulher comum, aproveitando-se da fortuna do marido. Era uma ironia atroz quando Diana pensava que todas as despesas daquela família, desde a conta da luz, a alimentação diária e até ao vestido de alta costura que Carolina usava naquele momento, provinham do seu próprio suor. André desceu então do primeiro andar, vestindo um fato alinhado e exalando um perfume caro. Sorriu abertamente ao ver que a mãe e a irmã já estavam prontas. Não fez um único elogio a Diana. Pegou logo nas chaves do carro e chamou-as para saírem. Antes de Diana passar pela porta principal, verificou novamente a pequena mala que levava. Dentro da sua carteira estava guardado um cartão de crédito Elite sem limite de plafond, que ela nunca mostrara a ninguém daquela família. Esse cartão era a prova viva do seu trabalho árduo e da sua verdadeira posição no mundo dos negócios. Mantinha-o bem guardado. Quando Diana estava a trancar a porta da rua, Dona Fátima recuou de repente e aproximou-se dela. O rosto da sogra estava muito sério. Num sussurro que soou afiado como uma faca, Dona Fátima fez-lhe um aviso. Não me envergonhes no hotel logo à noite. Ouve bem. Tu só vais lá comer à custa do dinheiro do meu filho. Não te comportes como se fosses a grande senhora que organizou esta festa. Senta-te num lugar discreto e não fales muito com os convidados. Fui clara? Repreendeu Dona Fátima com um olhar desdenhoso. Diana sustentou o olhar da sogra durante alguns segundos. Havia um cansaço imenso no seu coração. No entanto, escolheu não responder com raiva. Deu apenas um leve sorriso. Um sorriso que Dona Fátima não conseguiu decifrar. Fui, minha sogra. Eu sei perfeitamente qual é o meu lugar, respondeu Diana com uma voz totalmente inexpressiva. Passou pela sogra e entrou no carro, preparando-se para enfrentar a noite que mudaria o rumo da vida de todos eles. A viagem até ao hotel de 5 estrelas foi preenchida com risos e conversas arrogantes entre Dona Fátima e Carolina. Falavam sobre o quão espetacular seria a festa e como as pessoas iriam morrer de inveja ao ver o luxo da sua família. André segurava o volante com uma autoconfiança inabalável, alheio à realidade. De vez em quando, retribuía os elogios da mãe com um riso orgulhoso. Enquanto isso, Diana permanecia sentada em silêncio no banco de trás, a observar as ruas de Lisboa através do vidro. Não foi de todo incluída na conversa, e também não tinha qualquer desejo de intervir. A sua mente estava cheia de reflexões sobre os limites da sua própria paciência. Ao chegarem à imponente entrada do hotel, um porteiro aproximou-se imediatamente do carro para lhes abrir a porta. Um enorme e luxuoso lustre de cristal irradiava uma luz brilhante por todo o átrio. O chão de mármore polido refletia os passos das pessoas que por ali passavam. Carolina caminhava com o estilo de uma estrela de cinema, de queixo erguido. Dona Fátima caminhava ao seu lado com um sorriso rasgado, pronta para receber as amigas que já começavam a chegar. A festa realizava-se num salão privado que tinha sido reservado e decorado de forma requintada. Arranjos de flores frescas adornavam cada canto. As mesas redondas estavam cobertas com toalhas de linho espessas e talheres de prata reluzentes. Quando entraram, já vários convidados estavam presentes. Dona Fátima dirigiu-se de imediato a um grupo de senhoras que exibiam joias em excesso. Com uma voz propositadamente alta, começou a exibir as conquistas do filho. Contou como André mimava tanto a família ao ponto de alugar um espaço tão magnífico apenas para o aniversário da irmã. Quando uma das amigas de Dona Fátima perguntou por Diana, que estava parada um pouco mais longe, a sogra apenas acenou com a mão de forma desdenhosa. Ah, é apenas a mulher do André. É a típica mulher com sorte por ter casado com o meu filho.
Ela não percebe nada de negócios nem de eventos de luxo como este. Por isso prefere ficar calada. Todo este luxo vem exclusivamente do suor do André, explicou Dona Fátima soltando uma gargalhada de escárnio, rapidamente acompanhada pelos risos das amigas. Diana ouviu aquelas palavras perfeitamente. Sentiu um aperto no peito por um momento. Contudo, conteve-se para não causar um escândalo. Caminhou até a mesa das bebidas e serviu-se de um copo de água lisa. André, que estava perto da mãe, ouviu a provocação, mas não fez absolutamente nada. O marido estava apenas preocupado em cumprimentar outros convidados para manter a sua própria imagem intacta. Não havia da parte dele a menor intenção de defender a dignidade da esposa perante os outros. O momento alto da festa começou. Carolina subiu a um pequeno palco montado para a ocasião. Fez um breve discurso cheio de falsos elogios a si própria e agradecimentos exagerados ao irmão. Todos os convidados aplaudiram com entusiasmo. Após o corte do bolo, o mestre de cerimônias convidou todos a desfrutar do buffet, preparado pelos melhores chefes do hotel. Uma enorme variedade de pratos gourmet, desde entradas requintadas a sobremesas deliciosas, estava disposta ao longo de uma extensa mesa. O aroma da comida deliciosa espalhava-se pelo salão. Os convidados começaram a formar fila de forma ordenada para se servirem. Diana sentiu o estômago a dar horas, pois tinha passado a manhã a tratar da casa e não tivera tempo para jantar. Pegou num prato e caminhou até ao fim da mesa do buffet. Não tinha intenção de tirar muita comida, apenas um pouco de arroz branco, legumes salteados e uma pequena posta de peixe. Queria comer tranquilamente num canto do salão para não perturbar a falsa felicidade da família do marido. Quando Diana pegou na colher para se servir de legumes, ouviu de repente passos pesados a virem na sua direção. Dona Fátima parou mesmo ao lado de Diana, com o rosto vermelho de fúria. Aparentemente, a sogra estava irritada por achar que Diana tinha o atrevimento de se servir antes de os convidados importantes terminarem de tirar a sua parte. Sem se importar com quem estava à volta, Dona Fátima levantou a voz a meio da fila da comida. Modera o apetite. Não contribuíste com um cêntimo para esta celebração, disparou Dona Fátima, com a voz carregada de veneno. A frase ecoou alto o suficiente para fazer parar várias pessoas perto delas. O ambiente em redor da mesa do buffet ficou subitamente tenso e silencioso. As pessoas viraram-se para a origem do ruído, olhando para Diana com ar de interrogação e murmurando entre si. Dona Fátima fizera aquilo de propósito para demonstrar o seu poder perante as amigas, provando que era a soberana absoluta da família. Carolina, que se aproximava com um prato cheio das iguarias mais caras, também parou. Em vez de acalmar a tensão, riu-se cinicamente ao ver a cunhada a ser humilhada em público. Tenha um pouco de noção e não sejas gananciosa. Se queres comer, espera que sobre alguma coisa de nós e dos convidados. O meu irmão teve muito trabalho a gastar este dinheiro todo. Não venhas cá dar-lhe prejuízo, acrescentou Carolina com um tom de escárnio indisfarçável. Diana ficou paralisada por um momento. Olhou em redor. As amigas de Dona Fátima sorriam com desdém. Os empregados do hotel pareciam confusos, mas não ousavam intervir. Depois, olhou para o rosto do marido. André estava a poucos metros de distância. Viu tudo, ouviu todos os insultos. No entanto, virou a cara e fingiu conversar com outro convidado. Deixou a mulher ser espezinhada só para proteger o seu próprio ego. Foi nesse exato segundo que algo dentro de Diana finalmente se quebrou. A paciência e os sacrifícios que construíra ao longo do tempo desfizeram-se sem deixar rasto. O respeito pelo marido e por aquela família desapareceu por completo. Percebeu que permitir ser humilhada continuamente não era um sinal de devoção, mas sim uma estupidez a que tinha de pôr termo imediatamente. Em vez de chorar ou gritar de raiva, o rosto de Diana ficou incrivelmente calmo. Os seus olhos fixaram-se de forma cortante em Dona Fátima e depois em Carolina. Pousou o prato que acabara de encher de volta na mesa, com um movimento extremamente lento, mas firme. Muito bem. Se é isso que a minha sogra e a Carolina querem, disse Diana com uma voz cristalina, bem audível para quem estava por perto. Não acrescentou nem mais uma palavra. Virou costas e afastou-se da zona do buffet. Passou pelos convidados que ainda a fitavam, pelo marido que fingia não a ver
e continuou a caminhar até sair do salão com passos muito firmes e cheios de certeza. Naquela noite, todo o teatro iria acabar. André viu a mulher afastar-se da multidão. Sentiu um breve impulso de ir atrás de Diana, pelo menos para abafar o escândalo e evitar que os convidados fizessem mais perguntas sobre o que se passava. Contudo, mal deu um passo em frente. Dona Fátima agarrou-lhe no braço com força. A mulher mais velha olhou para o filho com um olhar severo de proibição. Dona Fátima bufou de forma ríspida, demonstrando abertamente a aversão que sentia pela nora. Deixa-a ir, André. A tua mulher só quer chamar a atenção porque se sente ofuscada pela popularidade da tua irmã esta noite. Ela de certeza que acha que vais a correr atrás dela para lhe implorar como se fosse uma princesa. Não sejas ridículo. Daqui a pouco ela volta a rastejar a pedir comida porque está cheia de fome lá fora. Lembra-te, ela não tem um cêntimo para comprar comida num sítio tão luxuoso como este, declarou Dona Fátima com um tom triunfante. Carolina, ao seu lado, acenou em concordância enquanto continuava a enfiar as iguarias caras na boca. É isso mesmo. Deixa-a apanhar frio lá fora. Se fores atrás dela, ela vai ficar com a mania da grandeza e achar que é importante nesta família. A noite é minha. Não deixes que aquela pobretanas me estrague o bom humor, acrescentou Carolina. André ficou em silêncio durante uns momentos. Observou as costas de Diana a afastarem-se até desaparecerem pelas portas duplas do salão. O seu ego masculino sobrepôs-se ao bom senso. Deu razão às palavras da mãe e da irmã na sua cabeça. Optou por voltar a misturar-se com os convidados. Aceitou os elogios vazios que lhe massageavam o ego. Ignorou o facto de a sua mulher ter acabado de ser expulsa de um banquete pago com o dinheiro dela própria. Estava convencido de que Diana ia apenas acalmar-se um pouco e que acabaria por voltar para ele. Entretanto, fora do salão, Diana continuava a caminhar pelos longos e majestosos corredores do hotel. O chão forrado com uma alcatifa espessa abafava o som dos seus passos, criando um ambiente tranquilo que contrastava fortemente com a agitação que ficara lá dentro. O ar fresco do ar-condicionado bateu-lhe no rosto, mas o seu coração ardia com uma nova determinação que acabara de se acender. Não tinha a menor intenção de sair do edifício do hotel para chorar a sua sorte, como pensava a família do marido. Sabia perfeitamente o que tinha a fazer naquela noite. Durante anos, fora o principal pilar da família do marido, sacrificando a sua juventude para erguer a empresa, reprimindo os seus sentimentos para preservar a reputação de um homem que provara não ter a mínima aptidão para os negócios. Todo o dinheiro que ganhava com tanto esforço acabava sempre a financiar o estilo de vida opulento da sogra e da cunhada, que nunca lhe deram o menor valor. Diana sentiu raiva de si própria por ter permitido ser rebaixada apenas para salvar a face de André. Ali mesmo, naquela noite, iria acabar com aquela farsa nojenta para sempre. Diana chegou ao átrio principal e dirigiu-se de imediato ao balcão da recepção. Vários recepcionistas fardados de forma impecável mantinham uma postura perfeita. Diana ignorou os cumprimentos e pediu diretamente para falar com o gerente de serviço. Uma jovem, que estava ao balcão, foi imediatamente à sala dos fundos. Pouco depois, um homem de meia-idade de fato alinhado saiu para receber Diana. O homem era o gerente que tinha tratado pessoalmente de todos os detalhes da reserva com Diana há uns dias. O gerente reconheceu Diana de imediato, lembrando-se do valor avultado da transação que fora liquidada na totalidade. Sorriu de forma afável e fez uma ligeira vénia em sinal de respeito. Boa noite, dona Diana. Em que posso ser útil? Há algum problema com a comida ou com o serviço da nossa equipa no seu salão esta noite? Perguntou o gerente com muita educação. Diana meteu a mão na carteira e tirou o seu telemóvel. Desbloqueou o ecrã e procurou o comprovativo da transferência bancária que fizera para a conta do hotel. Pousou o telemóvel no balcão, bem em frente ao gerente. O rosto de Diana transparecia uma calma imensa. Não havia vestígios de tristeza nos seus olhos, nem fúria descontrolada. Apenas uma firmeza absoluta. Boa noite. Fui eu que reservei o salão privado e o evento em nome de André para esta noite. Pode verificar o comprovativo de pagamento aqui no ecrã, disse Diana com uma voz limpa e neutra.
O gerente olhou de relance para o telemóvel de Diana e acenou, confirmando. Exatamente, minha senhora. Recebemos o pagamento do sinal no valor de 5.000 euros. Preparamos todos os pedidos especiais que nos solicitou e esperamos que o evento esteja a decorrer pelo melhor. Quero cancelar o pagamento adiantado que efetuei, interrompeu Diana com um tom de voz que não admitia réplica. Tenho o direito absoluto sobre esses fundos, uma vez que a transferência teve origem na minha conta pessoal. Exijo que devolva o dinheiro para a conta de origem neste exato momento. Quanto às despesas da festa que está a decorrer esta noite, deixem a família do André pagar tudo a pronto quando o evento terminar. O gerente pareceu surpreendido, arregalou um pouco os olhos ao ouvir um pedido tão repentino. No historial do seu trabalho naquele local de prestígio, era extremamente raro o cancelamento de um pagamento enquanto a festa estava a meio e cheia de animação. Contudo, as normas da empresa permitiam esta situação, desde que quem fez o pagamento inicial solicitasse o cancelamento oficial e que as pessoas que usufruíam do evento ainda estivessem no local para assumir a conta final. O gerente olhou para Diana, tentando encontrar alguma hesitação no rosto da cliente, mas deparou-se apenas com um olhar cheio de convicção. Peço desculpa, Dona Diana, mas tenha certeza desta decisão tão drástica. Este cancelamento significa que todas as despesas em curso, incluindo o aluguer do espaço, o buffet, as bebidas e a taxa de limpeza, serão imputadas na totalidade à família que está a realizar a festa. O gerente quis confirmar novamente, em conformidade com as regras laborais. Tenho a certeza absoluta. Faça-o agora. Não quero que um único cêntimo do meu dinheiro seja usado para a festa de hoje, respondeu Diana perentoriamente. O gerente acenou com respeito, ciente de que não tinha o direito de se intrometer nos assuntos pessoais dos clientes. Digita rapidamente alguns comandos no computador, processando o cancelamento da transação no sistema financeiro central. Momentos depois, imprimiu um comprovativo de estorno em papel e entregou-o a Diana. O processo de reembolso tinha sido concluído com sucesso pelo sistema do hotel. Está tudo processado, Dona Diana. O seu dinheiro estará de volta à sua conta dentro de minutos. Todas as faturas relativas à noite de hoje foram transferidas para uma conta corrente em nome do Sr. André, explicou o gerente enquanto lhe entregava o papel branco do cancelamento. Diana aceitou o papel, dobrou-o com cuidado e guardou-o na carteira. Sentiu como se um peso enorme lhe tivesse sido tirado dos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, conseguia respirar fundo e sem qualquer pressão. Agradeceu rapidamente ao gerente, virou costas e afastou-se do balcão. Diana saiu pelas portas de vidro do átrio, fez sinal a um táxi que passava na rua e decidiu ir para casa mais cedo. Iria fazer as malas naquela mesma noite. Ia deixar a família do marido desfrutar do pico da sua arrogância antes de serem atirados contra o chão da realidade mais dolorosa. Dentro do luxuoso salão de festas, o ambiente ficava cada vez mais animado com o avançar da noite. Dona Fátima e Carolina estavam a saborear cada segundo da atenção que lhes era prestada pelos convidados. Nenhuma delas se importou minimamente com a ausência de Diana. Para elas, o desaparecimento de Diana tornara o ambiente muito mais confortável e feliz. Já não havia aquela figura que consideravam um parasita a arruinar a paisagem no meio da alta sociedade. Dona Fátima conduzia as amigas para servirem-se das iguarias mais requintadas. Desde a melhor posta mirandesa ao mais fresco marisco, como sapateira e camarão-tigre, até a vasta seleção de doçaria conventual feita com os ingredientes mais nobres. Falava sem parar e em voz alta sobre os planos futuros da sua família. Repletos de ostentação, inventava histórias sobre a expansão dos negócios de André, que na verdade não existia. Carolina não estava menos ocupada do que a mãe. Pedia constantemente aos empregados coquetéis de autor elaborados com bebidas exclusivas. Eram bebidas com um custo exorbitante por copo. No entanto, Carolina pedia várias rondas, sem qualquer hesitação para distribuir pelas amigas mais próximas. Sentia-se uma autêntica princesa, reinando sobre todas aquelas comodidades luxuosas ao seu dispor. As amigas de Carolina não paravam de elogiar a sua beleza, o seu vestido de marca e de enaltecer a grandeza da sua família.
Carolina ria-se abertamente, absorvendo todos aqueles falsos elogios como combustível para a sua vaidade. Entretanto, André estava num canto do salão, à conversa com uns empresários conhecidos da mãe. Apesar de tentar sorrir e mostrar que dominava a situação perante os outros, havia um desconforto constante a atormentar-lhe o espírito. Sabia muito bem que toda aquela demonstração de riqueza estava a ser paga com o dinheiro da esposa. A ausência prolongada de Diana deixava-o um pouco ansioso, interrogando-se se ela estaria realmente zangada desta vez. Mas depressa afastou esses maus pensamentos. Convenceu-se de que Diana nunca teria a coragem de fazer algo drástico. Até então, a mulher fora sempre submissa e obediente às suas decisões. André tinha a certeza de que, assim que chegassem a casa, Diana estaria à sua espera com um pedido de desculpas. Decidiu abafar a ansiedade no ambiente festivo, saboreando a comida deliciosa e as conversas cheias de basófia. As horas passaram a voar. Já passava da meia-noite quando os convidados começaram a despedir-se, um a um. Dona Fátima estava junto à porta de saída, apertando a mão a cada convidado com um sorriso de enorme satisfação estampado no rosto. Aceitava os agradecimentos e bajulações com uma atitude incrivelmente altiva e orgulhosa. Carolina também acenava às amigas, prometendo levá-las a fazer compras nas lojas de luxo da Avenida da Liberdade num outro dia. Depois de o último convidado desaparecer pela porta, o salão outrora cheio de vida ficou vazio e imenso. Restavam apenas os funcionários do hotel, que começavam a levantar os pratos sujos e a arrastar as mesas redondas para as extremidades. A família de André reuniu-se numa das mesas da frente. Estavam encostados às cadeiras, exaustos, mas extremamente satisfeitos. Dona Fátima massageou levemente o ombro enquanto dava uma pequena gargalhada que quebrou o silêncio. Foi mesmo uma noite perfeita. As minhas amigas ficaram sem palavras ao ver o luxo das iguarias que servimos hoje. Tudo graças ao meu grande filho, elogiou Dona Fátima, olhando para André com profundo orgulho. Carolina acenou, concordando, enquanto compunha o cabelo ligeiramente despenteado. É verdade. A festa foi maravilhosa. Ainda bem que aquela mulher se foi embora logo no início. Se ela tivesse ficado até ao fim, de certeza que ia estragar tudo com as suas atitudes salóias. Aposto que agora está sentada no chão do pátio à nossa espera, porque não tem a chave de casa, troçou Carolina, o que provocou o riso contido da mãe. André apenas sorriu aos comentários da mãe e da irmã. Meteu a mão no bolso das calças, à procura da chave do carro. Bem, vamos preparar-nos para ir embora. Já é tarde e quero descansar, porque amanhã tenho trabalho a tratar, chamou André enquanto se levantava. Tinham dado apenas alguns passos em direção à saída, quando um dos chefes de sala, fardado de forma impecável, se aproximou rapidamente do pequeno grupo. O homem trazia na mão direita uma capa de pele castanha escura. Era a capa onde se apresentava a fatura aos clientes. O empregado colocou-se numa postura irrepreensível perante André, exibindo um sorriso profissional e cortês. Dona Fátima viu a chegada do empregado e deu logo umas palmadas no braço de André, orgulhosa. Com uma voz alta e cheia de confiança, deu uma ordem ao filho. André, tira logo a carteira. Dá uma boa gorjeta a este senhor. Eles serviram os convidados da tua mãe de forma exemplar. A fatura principal já está mais do que paga. Por isso, dá-lhes apenas uma gratificação para eles dividirem, disse Dona Fátima com um tom de superioridade. André anuiu obedientemente. Levou a mão ao bolso interior do casaco, com a intenção de tirar a carteira e puxar de umas notas. Sentia-se perfeitamente tranquilo, seguro de que a mulher liquidara tudo há dias. Mas antes que a sua mão pudesse sacar as notas, o empregado sênior travou-lhe o movimento com palavras calmas, mas decididas. As minhas mais sinceras desculpas, minha senhora, meu senhor. Não estou aqui para pedir ou aceitar qualquer gorjeta. Fui incumbido diretamente pela administração de entregar a fatura detalhada do evento desta noite ao senhor André, informou o empregado, estendendo a capa de pele na direção do peito de André. Dona Fátima franziu o sobrolho, profundamente ofendida com as palavras daquele funcionário. De que fatura estás a falar? O meu filho já pagou tudo isto há dias. Não tentem enganar-nos para sacar mais dinheiro. Nós somos clientes de prestígio neste lugar.
protestou Dona Fátima, com um tom de voz agudo e zangado. O empregado manteve o sorriso educado, inabalável perante a fúria intempestiva da mulher. Abriu lentamente a capa de pele, revelando um longo talão branco impresso com várias linhas de números. Mais uma vez, peço desculpa, minha senhora. Não é nosso apanágio enganar quem nos visita. Acontece que o pagamento adiantado de 5.000 euros, feito em nome de Dona Diana, foi cancelado há umas horas. A senhora procedeu ao estorno oficial de todo o seu dinheiro. O empregado explicou os factos com uma dicção imaculada. André sentiu o sangue gelar-lhe nas veias por um segundo. O seu rosto ficou lívido de imediato. A garra, sem pingo de sangue, pegou na fatura com mãos a tremer, incapaz de disfarçar. Os seus olhos varreram, em pânico, o valor total impresso no fundo do papel. O montante ultrapassava em muito o sinal que Diana tinha depositado. Tendo em conta a imensa quantidade de marisco e bebidas de luxo pedidas sem qualquer limite pela mãe e pela irmã, o empregado sênior voltou a falar, cortando o silêncio repentino que recaíra sobre a família. Lamento, minha senhora. O sinal de 5.000 euros em nome da Dona Diana foi cancelado. Agora são vocês que têm de liquidar toda esta conta. As mãos de André tremiam violentamente ao segurar na capa de pele. Arregalou os olhos perante os números impressos, a negro na parte inferior do talão. O valor final a pagar era tão monstruoso que desafiava a sua própria razão. Nunca lhe passara pela cabeça que as iguarias extra e os coquetéis caros pedidos pela mãe e pela irmã pudessem resultar numa fatura tão aterrorizante. O coração de André batia descompassado, bombeando sangue tão depressa que o fez sentir tonturas. Tentou processar as palavras do chefe de sala, à procura de uma mentira ou de um erro. Contudo, a expressão do empregado era de uma seriedade implacável. Dona Fátima, que estava ao lado de André, impacientou-se ao ver o filho paralisado como uma estátua de pedra. Arrancou-lhe a fatura das mãos com brutalidade, semicerrou os olhos para ler o que lá estava escrito. No segundo seguinte, a face da sogra, outrora transbordante de arrogância, empalideceu até atingir um tom cadavérico. Todo o sangue pareceu fugir-lhe do rosto. Ficou com a boca entreaberta, mas não emitiu qualquer som. Fitou aqueles números com um olhar vazio, recusando-se a acreditar na realidade que a esbofeteava naquela noite. A arrogância que exibira minutos antes perante as amigas esmoronou num abrir e fechar de olhos. Carolina, impelida pela curiosidade, aproximou-se para ver o conteúdo da fatura. Ao contrário da mãe, que ficou muda, Carolina começou a gritar histericamente no meio da sala vazia. Lançou um olhar fuzilante de raiva ao empregado que se mantinha impassível à frente deles. Carolina apontou-lhe o dedo indicador, mesmo na cara, com uma atitude extremamente indelicada e agressiva. Vocês devem estar loucos. Isto é uma burla. O meu irmão já pagou tudo desde a semana passada. A própria mulher dele veio cá trazer milhares de euros. Vocês estão a tentar extorquir-nos só porque somos pessoas de posses. Chame já o seu superior. Não me rebaixo a falar com empregadecos como você, gritou Carolina com uma voz estridente que ecoou por todo o salão. O empregado sênior não se deixou afetar emocionalmente. Estava muito bem treinado para lidar com os mais variados comportamentos dos clientes. Com a mesma voz serena e polida, ofereceu mais explicações. Transmiti a mensagem com total clareza, menina. Foi a própria Dona Diana quem cancelou o pagamento inicial há algumas horas. Ela tem todo o direito de o fazer, dado que o pagamento foi feito com fundos da sua conta pessoal. Agora a fatura é da inteira responsabilidade do Sr. André. Se não estão satisfeitos, acompanhem-me até a recepção para falarem diretamente com o nosso gerente de serviço, propôs o empregado, apontando em direção à saída. Sem mais conversas, o empregado avançou na frente, mostrando o caminho. André, Dona Fátima e Carolina não tiveram alternativa senão seguir o funcionário, sentindo-se num autêntico turbilhão. Tinham as pernas pesadas como chumbo, enquanto percorriam os corredores do hotel, que lhes pareciam agora intermináveis. Acabaram-se os risos de orgulho, acabaram-se os sorrisos de arrogância. Restava apenas um medo paralisante que lhes começava a subir pelo corpo. A caminho do átrio,
André tirou apressadamente o telemóvel do bolso. Com os dedos suados, abriu rapidamente a aplicação do seu banco para verificar o saldo da sua conta corrente. A sua pálida esperança desfez-se em pedaços quando o ecrã revelou que lhe restavam apenas umas escassas centenas de euros. O seu negócio já estava arruinado há muito tempo e não tinha outras poupanças. Ao chegarem ao balcão principal, o gerente que atendera Diana estava à espera deles. O gerente recebeu a família com um olhar estritamente profissional. Carolina bateu no balcão com as duas mãos, fazendo com que alguns hóspedes que se encontravam no átrio olhassem para eles. Mas que palhaçada é esta? Por que é que cancelaram o nosso pagamento unilateralmente? Devolvam o dinheiro que a mulher do meu irmão pagou. Vocês não têm o direito de nos imputar uma conta deste tamanho de repente, vociferou Carolina com o rosto vermelho, uma mistura de vergonha e cólera. O gerente olhou calmamente para Carolina e depois transferiu o olhar para André. Senhor André, o cancelamento foi feito pessoalmente pela sua esposa, Dona Diana. Conforme as nossas regras, se a pessoa que fez o depósito inicial cancelar a transação e exigir o reembolso, cabe a quem organiza e desfruta do evento suportar a totalidade da fatura. Nós cumprimos o nosso dever ao fornecer as melhores refeições e o melhor espaço. Agora é a vossa vez de cumprir a obrigação do pagamento. André sentiu o mundo a girar à sua volta. Procurou rapidamente o número da mulher no telemóvel. Carregou na tecla de chamada, rezando para que Diana atendesse e regressasse para lhe salvar a pele. No entanto, ouviu apenas a mensagem do atendedor de chamadas. André tentou ligar vezes sem conta. Carregou no nome da mulher dezenas de vezes. O resultado foi o mesmo. O número tinha sido completamente bloqueado. Diana cortara todos os canais de comunicação com ele. O pânico de André atingiu o limite. Puxou os seus próprios cabelos com força. Sentia-se completamente impotente. Ao ver a aflição do filho, Dona Fátima começou também a gritar, insultando o gerente. A confusão criada pela mãe e pela filha tornou o ambiente daquele átrio luxuoso extremamente desconfortável. Alguns hóspedes sentados nos sofás de espera começaram a murmurar e a apontar na direção deles. O riso trocista de outros hóspedes ouviu-se ao longe, intensificando a profunda vergonha de André. Tentou pedir à mãe e à irmã que se calassem, mas as duas já tinham perdido o juízo, dominadas pelo pânico sobre qual seria o seu destino. O escândalo obrigou finalmente a uma intervenção dura por parte do hotel. 4 seguranças corpulentos, vestidos de negro, avançaram para o balcão. Ficaram alinhados atrás do gerente, prontos a agir a qualquer momento. A presença dos seguranças calou imediatamente Dona Fátima e Carolina, que recuaram alguns passos, escondendo-se atrás de André. O gerente ajeitou o fato e fixou André com um olhar gélido, sem espaço para negociações. A paciência do hotel já se esgotou perante o comportamento desta família, que insiste em causar desacatos nas zonas públicas. Fomos bem claros nas nossas explicações, Sr. André. As regras são explícitas e vinculativas. Se dentro de 15 minutos esta fatura não for paga em numerário ou por transferência bancária, ver-nos-emos forçados a chamar a Polícia de Segurança Pública esta noite, sob as acusações de burla e perturbação da ordem pública nas nossas instalações, ameaçou o gerente com uma voz estrondosa que ressoou na recepção. O tempo corria, e a família de André estava agora encurralada numa armadilha criada por eles mesmos. 15 minutos. O tempo concedido pelo gerente parecia avançar 10 vezes mais depressa do que o normal. André continuava rígido à frente do balcão. O suor frio escorria-lhe pela testa e pelo pescoço, encharcando o colarinho da sua camisa de marca. Tinha a mente totalmente em branco. Não havia nenhum amigo ou parceiro de negócios a quem pudesse ligar àquela hora da madrugada para pedir um empréstimo tão avultado. A sua reputação na sociedade era apenas uma enorme fachada. E agora, essa mentira exigia um preço caríssimo. Dona Fátima e Carolina também não sabiam o que fazer. Olhavam uma para a outra, com os rostos transfigurados de pavor. Sabiam que a ameaça de chamar a polícia não era um simples bluff. Os seguranças ao seu redor vigiavam-nos com um olhar ameaçador. De repente, uma ideia passou pela cabeça de Dona Fátima para salvar o filho das grades e evitar uma vergonha ainda maior para o nome da família.
decidiu intervir de imediato. Colocou as duas mãos em cima do balcão, com movimentos apressados e trêmulos. Começou a tirar os pesados anéis dourados dos dedos. Tirou também um grosso colar de elos que lhe enfeitava o pescoço, bem como 2 pares de pulseiras que não tinham parado de tilintar sempre que mexia os braços. Pousou todas as joias em cima do balcão, mesmo à frente do gerente, a arfar. Fiquem com isto. É tudo ouro maciço. Valem dezenas de milhares de euros. Estas peças valem muito mais do que a vossa fatura ridícula. Aceitem isto como garantia. Podem vendê-las ou guardá-las até o meu filho as vir resgatar amanhã de manhã. O que interessa é que não fugimos às nossas responsabilidades, exclamou Dona Fátima em voz alta, tentando recuperar um pouco do orgulho despedaçado. Olhou à volta, para garantir que os hóspedes que ainda ali estavam percebiam que possuía bens de grande valor. O gerente observou a pilha de joias atiradas ao acaso para o balcão. Manteve o semblante fechado, sem mostrar qualquer sinal de deslumbramento. Como funcionário de um estabelecimento de luxo, habituado a lidar com todo o tipo de pessoas, tinha diretrizes muito rigorosas sobre a apreensão de bens como garantia. O gerente virou-se para um dos seus subordinados e sussurrou-lhe algo. O segurança foi à sala dos fundos e voltou instantes depois com um pequeno aparelho eletrônico e um frasco com um líquido especial. O aparelho era um testador de ouro frequentemente utilizado pela gerência. Lamento muito, minha senhora. Não podemos aceitar objetos de valor como garantia sem primeiro testar a sua autenticidade. É um procedimento obrigatório para garantir que o valor da penhora cobre o montante em dívida. Vamos examiná-los agora mesmo, na vossa presença, declarou o gerente com um tom monótono. Dona Fátima cruzou os braços sobre o peito com extrema altivez. Esteja à vontade para testar. Vai constatar pelos seus próprios olhos que o meu ouro é da melhor qualidade. Comprei-o na ourivesaria mais conceituada da cidade. O gerente ignorou a gabarulice, pegou num dos anéis grossos e raspou-o ligeiramente numa pedra de toque especial. De seguida, deitou uma gota do líquido químico do frasco sobre o risco. Todos os olhares estavam cravados na pedra. Numa fração de segundos, a cor dourada na pedra ficou verde escura e desapareceu completamente. O gerente ligou então a máquina de teste eletrônica e encostou-a à pulseira de Dona Fátima. O visor do aparelho acendeu uma luz vermelha brilhante, acompanhada por um bip estridente. O gerente pousou o aparelho e olhou fixamente para o rosto de Dona Fátima. Peço desculpa, minha senhora. Nenhuma destas joias é de ouro maciço. Trata-se apenas de latão comum com um banho dourado. Esta bijuteria falsa não tem qualquer valor comercial significativo, muito menos para cobrir uma fatura desta dimensão. Não as podemos aceitar como garantia. A afirmação do gerente foi dita em voz alta o suficiente para ser ouvida por quem estava perto. Por pura coincidência, algumas das amigas dos chás de Dona Fátima e conhecidas de Carolina, que aguardavam pelos seus motoristas na zona de espera do átrio, ouviram as palavras do gerente de forma cristalina. Ouviram-se risinhos abafados vindos daquela direção. Várias senhoras murmuravam entre si, tapando a boca, e olhavam para Dona Fátima com evidente escárnio. O maior segredo de Dona Fátima, que passara a vida a exibir joias falsificadas, fora exposto ao público da forma mais humilhante possível. O rosto da sogra ficou mais vermelho do que um tomate. Perdeu a capacidade de falar. As suas mãos tremiam enquanto recolhia a sua bijuteria barata do balcão e a atirava para dentro da carteira. Carolina, ao assistir àquilo, escondeu imediatamente a cara com as mãos. A vergonha apertou-lhe o peito com tanta força que começou a chorar convulsivamente. A imagem dela própria, a ser venerada como uma mulher rica, horas antes, tinha sido destruída naquela noite. As amigas espalhariam aquela história escandalosa por toda a cidade. O orgulho delas desfez-se em cinzas. O prazo de 15 minutos estava prestes a expirar. Os seguranças começaram a aproximar-se. André percebeu que não tinha outra saída. Respirou fundo, engoliu o resto da sua dignidade e meteu a mão no bolso. Tirou a chave do carro e a carteira. De dentro da carteira, tirou o documento único automóvel que trazia sempre consigo. Com a mão incrivelmente pesada e uma sensação de derrota esmagadora, André colocou a chave e os documentos em cima do balcão.
Fique com o meu carro como garantia. É o único bem de valor que tenho aqui hoje. O valor do carro é muito superior à dívida desta festa. Vou arranjar dinheiro e recuperá-lo o mais depressa possível. Por favor, não chame a polícia, implorou André com uma voz fraca e trêmula. Baixou a cabeça, sem coragem para encarar o gerente. O gerente verificou os documentos do veículo e confirmou a chave. Satisfeito por o valor ser suficiente para cobrir a dívida, acenou afirmativamente. Entregou um recibo de apreensão a André. Muito bem, senhor André. Aceitamos a sua viatura como penhor temporário. O veículo ficará retido no nosso parque de estacionamento privativo. Dispõe de um prazo limite para liquidar esta dívida antes de avançarmos legalmente para a transferência de propriedade. O nosso assunto de hoje está encerrado. Podem abandonar as instalações, ditou o gerente em tom gélido. Sem dizer uma única palavra, André virou costas. Caminhou arrastando os pés em direção às portas de saída, seguido por Dona Fátima, que tapava a cara com a carteira, e por Carolina, que continuava a soluçar copiosamente. Passaram pelas portas automáticas de vidro, longe do luxo daquele hotel de 5 estrelas. O ar frio da noite lisboeta fustigou-lhes o corpo. Sem carro, sem dinheiro para pedir um transporte privado com motorista. Os três viram-se obrigados a caminhar pela berma da rua escura. Sentiam um cansaço imenso, frio e uma vergonha incalculável. Lamentavam a miséria que se abatera sobre eles naquela noite, consequência da sua própria soberba. O vento da noite soprava forte, arrepiando a pele dos três. André, Dona Fátima e Carolina caminhavam lado a lado pelo passeio vazio de uma avenida. Sentiam as pernas incrivelmente pesadas, pois os seus corpos estavam exaustos. Já não havia qualquer rastro de sorrisos arrogantes nos seus rostos. Dona Fátima esfregava constantemente os braços para tentar afugentar o frio de rachar. Carolina, por sua vez, caminhava de cabeça baixa, a chorar baixinho. André liderava a marcha com o maxilar cerrado, a tentar conter a raiva que lhe fervia nas veias. Após uma longa e esgotante caminhada, André avistou finalmente um táxi comum parado junto ao passeio à espera de clientes. Fez sinal de imediato e pediu ao taxista que os levasse de volta à moradia em Cascais. As condições daquele táxi vulgar estavam muito longe de ser confortáveis, comparadas com o luxuoso carro que agora estava confiscado no hotel. O ambiente lá dentro era abafado, os bancos eram rijos e cheirava intensamente a gasóleo. Dona Fátima tapou o nariz com a mão assim que se sentou no banco de trás. Começou a resmungar sem parar sobre a terrível sorte que lhe calhara naquela noite. Culpava Diana por tudo aquilo. Na sua perspectiva, a nora era uma ingrata. Uma mulher que arquitetara aquilo tudo apenas para humilhar a família do marido diante de pessoas importantes. Vais ver quando chegarmos a casa. Não vou deixar essa mulher dormir descansada. Vou obrigá-la a fazer as malas com as suas roupas rascas e vou pontapeá-la para o meio da rua. Como é que ela teve a coragem de nos obrigar a andar a pé como vagabundos e a entrar num chaço a cheirar mal como este? Vociferou Dona Fátima, destilando um ódio profundo. Olhava pela janela, a arfar de raiva, a planear toda a espécie de castigos para Diana. Carolina, sentada ao lado da mãe, concordou. Tinha os olhos inchados de tanto chorar desde que saíra da recepção do hotel. Tens toda a razão, mãe. O André tem de se divorciar logo daquela víbora. Destruiu o meu aniversário, que devia ter sido perfeito. Agora as minhas amigas devem estar a rir-se de mim por saberem que as joias eram falsas. Não quero voltar a ver a cara dela na nossa casa. Expulsa-a hoje mesmo, mano. Podes arranjar uma mulher muito mais rica e com muito mais classe do que ela. André, que estava no banco da frente ao lado do motorista, permanecia em silêncio ao ouvir as queixas da mãe e da irmã. Tinha os punhos cerrados em cima das pernas. A sua cabeça era um verdadeiro caos. Estava furioso com Diana por ter ido longe demais, sem pensar nas consequências. Contudo, por outro lado, sentia um pavor absoluto ao pensar na forma como ia pagar aquela conta monumental ao hotel. Estava decidido a arrombar a porta do quarto de Diana assim que chegassem a casa, obrigá-la a dar-lhe o dinheiro para recuperar o carro. E depois faria à vontade a mãe e pô-la-ia na rua. A viagem, que parecera uma eternidade, chegou ao fim quando o táxi parou em frente ao grande portão de ferro da moradia em Cascais.
André pagou a viagem com a última nota que lhe restava na carteira. Os três saíram do táxi à pressa. André empurrou o portão, que surpreendentemente estava destrancado. O jardim da frente estava deserto e a iluminação exterior estava fraca. Caminharam pelo caminho de pedras em direção ao alpendre. À medida que se aproximavam da porta principal, os passos de Dona Fátima cessaram abruptamente. Os seus olhos fixaram-se numa cena bizarra. Havia dezenas de grandes caixas de cartão castanhas, empilhadas de forma muito ordenada ao longo de todo o alpendre. As caixas estavam seladas com fita adesiva larga. Havia também algumas malas de viagem enormes pousadas ao lado. Ao ver aquilo, Dona Fátima soltou uma gargalhada ruidosa, uma gargalhada de escárnio e satisfação. Bateu no ombro de Carolina e apontou para os volumes no alpendre. Estão a ver aquilo? Parece que aquela cobarde percebeu qual é o seu lugar. Como sabia que a íamos pôr na rua, já tratou de embalar as suas coisas. Ótimo! Assim poupa-nos trabalho. Só temos de atirar tudo para o passeio, exclamou Dona Fátima, com a cara a brilhar de contentamento. Carolina, consumida pela fúria, correu e ultrapassou a mãe e o irmão. A sua intenção era pontapear uma daquelas caixas para descarregar a raiva que sentia de Diana. Com toda a força que tinha, Carolina deu um chuto na caixa do topo da pilha, fazendo-a rebolar pelo chão do alpendre. A fita adesiva mal colada cedeu, e o conteúdo espalhou-se por todo o chão. Mas o sorriso vitorioso de Carolina desvaneceu-se assim que olhou para os objetos que caíram da caixa. Aquelas roupas não pertenciam a Diana. As coisas espalhadas pelo chão eram a sua coleção de carteiras de marca, os seus sapatos de salto alto de luxo e vários dos seus vestidos de festa. Estas são as minhas coisas. Por que é que as minhas coisas estão dentro desta caixa? Berrou Carolina, em pânico total. Caiu de joelhos no chão e começou a apanhar as suas carteiras caríssimas com as mãos a tremer. Aos gritos de Carolina, Dona Fátima e André correram para perto dela. Dona Fátima abriu à força uma das malas de viagem. Ficou de olhos arregalados ao descobrir que toda a sua roupa, os seus guarda-joias e os seus produtos de maquilhagem estavam lá dentro, metidos à pressão. André também rasgou várias caixas, deparando-se com os seus dossiês de trabalho, os seus fatos e a sua coleção de relógios. Todos os pertences pessoais dos três tinham sido retirados do interior da moradia. Enquanto os três estavam mergulhados na mais completa confusão e num pânico avassalador, a robusta porta de carvalho maciço da entrada principal abriu-se devagar por dentro. A figura que surgiu da penumbra não era Diana. Um homem impecavelmente vestido de fato e gravata, segurando uma pasta de pele na mão esquerda, deu um passo em frente e parou serenamente diante deles. O homem usava óculos de massa escura e encarou a família com um olhar profissional e inexpressivo. Boa noite. Presumo que sejam a família do Sr. André. Cumprimentou o homem com um tom de voz incrivelmente calmo e educado. Parecia completamente imune ao desespero estampado no rosto dos três. Dona Fátima endireitou-se e pôs as mãos nas ancas. Quem é você? Com que atrevimento entrou na casa do meu filho e tirou as nossas coisas para a rua? Onde está a Diana? Mande essa mulher sair já daqui. Vocês de certeza que estão em conluio para roubar os nossos pertences. Vou ligar para a polícia imediatamente, ameaçou Dona Fátima, a apontar o dedo à cara do homem. O homem esboçou um sorriso de canto, abriu a sua pasta de trabalho e tirou de lá uma mica de plástico que protegia uns documentos. Faça o favor de chamar as autoridades, minha senhora. Na verdade, isso facilitaria imenso o meu trabalho. Apresento-me. Sou o advogado legalmente mandatado pela dona Diana. Estou aqui para executar as ordens da minha cliente com efeitos imediatos. A partir deste exato segundo, estão terminantemente proibidos de atravessar o limiar desta porta. Todos os vossos pertences pessoais foram cuidadosamente embalados com a minha supervisão, e agradeço que os levem daqui e abandonem a propriedade neste preciso momento. André deu um passo em frente, com o rosto incandescente pela humilhação. Não brinques comigo. Esta casa é minha. Eu sou o dono disto tudo. A minha mulher não tem qualquer autoridade para me expulsar da minha própria casa. Afasta-te dessa porta. Quero entrar e ensinar uma lição à minha mulher, bramiu André aos gritos. O advogado não recuou 1 milímetro, pegou nos documentos
e estendeu-os na direção de André. Senhor André, aconselho-o vivamente a não recorrer a atos de violência ou vandalismo. A minha cliente, Dona Diana, abandonou esta propriedade há algum tempo e não tenciona regressar. Quanto à titularidade deste imóvel, vamos desfazer este terrível equívoco. Esta casa não lhe pertence, nem nunca lhe pertenceu. A declaração do advogado fez com que um silêncio sepulcral descesse sobre o alpendre durante uns longos instantes. Ouvia-se apenas o sibilar do vento a agitar as folhas das árvores do jardim. Dona Fátima olhava para o advogado em estado de choque. De seguida, desviou o olhar para André, que de repente ficara lívido e petrificado. Carolina, que ainda abraçava as suas carteiras no chão, também parou de chorar, apurando os ouvidos para se certificar de que não ouvira mal as palavras daquele desconhecido. Que barbaridade é essa que estás para aí a dizer? Guinchou Dona Fátima, quebrando o silêncio. Avançou de forma ameaçadora para o advogado. O meu filho trabalhou arduamente para comprar esta moradia de luxo. Isto é fruto do trabalho do André. Aquela interesseira pobretanas só aqui vivia de favor. Não venhas com histórias inventadas para nos enganar. A Diana deve ter te pago uns trocos para nos vires assustar. O advogado suspirou pesadamente, demonstrando uma réstia de pena face à ignorância profunda que aquela senhora alimentava. Sem gastar latim, abriu a mica e tirou algumas folhas de papel com selos brancos oficiais. Pôs as folhas mesmo à frente dos olhos de Dona Fátima e Carolina para que as vissem perfeitamente. Esta é uma cópia autenticada da certidão do registro predial referente a este lote e habitação, juntamente com a escritura de compra e venda à construtora. Leiam pelas vossas próprias palavras o nome de quem consta claramente neste documento com valor legal, proferiu o advogado num tom firme. Dona Fátima apertou os olhos e, com as mãos a tremer ligeiramente, leu as letras impressas a negro no espaço destinado ao proprietário legal. Carolina levantou-se também e leu o que estava no papel. O nome que lá estava não era o de André, mas sim o nome completo de Diana. O documento era uma prova irrefutável de que, desde o primeiro dia, aquela moradia luxuosa pertencia exclusivamente a Diana. O nome de André não constava em nenhuma linha de qualquer documento relacionado com a compra daquele imóvel. Não é possível. Isto é falso. André, diz à tua mãe que este indivíduo está a mentir. Diz-lhe que a casa é tua, gritou Dona Fátima, histérica. Agarrou no braço de André e sacudiu-o com força. Exigia uma resposta do seu filho pródigo, mas André não teve coragem para olhar nos olhos. Baixou a cabeça, derrotado. Tinha a garganta tão seca que mal conseguia engolir saliva. A realidade que mantivera escondida a 7 chaves durante tanto tempo fora finalmente exposta da maneira mais demolidora possível. Durante anos teceram uma rede de mentiras em frente à mãe e à irmã, fazendo-se passar por um empresário brilhante. Mas sabia perfeitamente que todo o esplendor em que viviam era bancado pela mulher. Desculpa, mãe. A voz de André soou extremamente sumida e rouca, quase como um murmúrio no vento. O que o advogado diz é verdade. Esta casa pertence a 100% a Diana. Eu nunca tive dinheiro para comprar um palacete destes. A confissão saída da própria boca de André foi uma estocada fatal para Dona Fátima e Carolina. Dona Fátima largou o braço do filho e cambaleou alguns passos para trás. Com o olhar perdido, o seu mundo acabara de ruir. Passara a vida a idolatrar o filho perante todos, a ostentar uma riqueza que, afinal, era apenas uma ilusão oca. Insultara e humilhara Diana todos os dias, sem se aperceber de que era aquela mulher quem lhe dava o teto que a abrigava. A miragem do estatuto e do luxo que tanto venerava tinha se desfeito em fumo, sendo substituída pela dura realidade de que não passavam de autênticos parasitas. Carolina deixou-se cair novamente no chão do alpendre. Chorou convulsivamente, a bater no chão de pedra com as mãos. Então nós fomos sempre pobres. O meu irmão andou a mentir-nos. E agora? O que vai ser de nós? Onde é que vamos dormir hoje? Lamentou Carolina com uma voz cheia de desespero. O advogado voltou a guardar a certidão do registro predial na pasta. Em seguida, tirou um envelope pardo bastante grosso e estendeu-o na direção de André. André olhou para o envelope com uma expressão destruída.
já adivinhava o seu conteúdo. Senhor André, Dona Diana concluiu que é impossível continuar com este casamento. A minha cliente sacrificou-se demasiado para encobrir as suas falhas profissionais, para injetar dinheiro nos seus negócios, sempre no vermelho, e para aturar todos os abusos da sua família, no sentido de preservar a sua honra como marido. Contudo, o episódio ocorrido no evento desta noite esgotou definitivamente a sua tolerância. Dentro deste envelope está a petição de divórcio que já deu entrada nos serviços do Tribunal de Família. Tem apenas de aguardar a notificação judicial, explicou o advogado com fluência. André pegou no envelope pardo com mãos dormentes. Já não tinha qualquer réstia de força para lutar ou argumentar. Percebeu que tinha perdido a melhor mulher da sua vida devido à sua própria arrogância. Tinha permitido que a família espezinhasse a mulher, e aquele era o preço que tinha de pagar. Enquanto André segurava os papéis do divórcio petrificado, o telemóvel no bolso das calças começou a tocar insistentemente. O toque do telemóvel rasgou a tensão que pairava no alpendre. André pegou nele com a mão a tremer. No ecrã aparecia o nome do seu sócio de confiança, que exercia o cargo de contabilista da empresa. Dada a hora tardia, bem depois da meia-noite, André sabia que aquela chamada só podia trazer más notícias. Deslizou o dedo para atender e encostou o aparelho ao ouvido. Estou. Por que me ligas a uma hora destas? Perguntou André com o pouco fôlego que lhe restava. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz do sócio, em pânico total, a arfar. André, acabou-se. A nossa empresa foi à falência total esta noite. Há umas horas, todos os fundos de investimento e garantias bancárias que nos salvavam da bancarrota foram repentinamente cancelados pelo nosso principal investidor. André arregalou os olhos. A respiração começou a faltar-lhe. Cancelados? Como assim cancelados de repente? Quem raio é esse investidor oculto, afinal? Disseste-me que iam injetar capital a longo prazo. Acabei de receber o relatório oficial, André. O investidor oculto que nos pagava todas as dívidas era ninguém mais, ninguém menos que a tua própria mulher, a Diana. Ela era a investidora principal e esta noite, através da sociedade de advogados dela, cortou todo o financiamento sem deixar um cêntimo. Todas as contas da nossa empresa foram imediatamente congeladas pelo Banco de Portugal para a liquidação da dívida inicial. Estamos na miséria, André. Amanhã de manhã vão selar-nos as portas do escritório. O colega berrou, desesperado. Antes de a chamada cair, o telemóvel escorregou das mãos de André e chocou de forma violenta contra as lajes de pedra do alpendre. O som do embate fê-lo acordar para a mais horrível das realidades. Diana não era apenas a dona daquela casa. Diana era a espinha dorsal de toda a sua existência. Ao escorraçar Diana, tinha destruído a sua própria vida pela raiz. As pernas de André cederam de repente. Caiu desamparado no chão, com os joelhos a bater violentamente na pedra. Fitou o negrume da noite com um olhar oco. Percebeu que, a partir daquele instante, não tinha mulher, não tinha casa, não tinha empresa e nem sequer tinha carro. Tinha batido no fundo do poço da pobreza, carregando uma dívida colossal do hotel, juntamente com a mãe e a irmã que uivavam de lamento pela sua trágica sorte no alpendre de uma casa que já não lhes pertencia. A majestosa porta principal foi então fechada e trancada por dentro pelo advogado, deixando os três entregues ao frio impiedoso daquela longa madrugada. Obrigado por acompanharem a nossa história aqui no canal Contos Lusitanos. Vamos prosseguir para o desenlace. Alguns dias passaram desde aquela fatídica noite de ruína. A vida de André, Dona Fátima e Carolina sofreu uma inversão de 180 graus num ápice. Eles, que estavam habituados a dormir em colchões ortopédicos de alta gama, com ar-condicionado, tinham agora de suportar a dureza das ruas de Lisboa. Na primeira noite após o despejo, os três viram-se obrigados a dormir em cima de cartões velhos à porta de uma loja fechada. As poucas moedas que restavam nos bolsos de André apenas deram para comprar garrafas de água e uns pães carcaças num café rasca para enganar a fome. Os fatos de corte irrepreensível e os vestidos de marca que usavam na noite da festa estavam agora pejados de sujidade, pó e a cheirar mal, pois não tomavam banho há dias.
Todas as amigas de Dona Fátima e o grupo de futilidades de Carolina rejeitavam as suas chamadas. Assim que o escândalo da bijuteria falsa e das dívidas no hotel se tornou público, a elite apressou-se a cortar relações com eles, sem mostrar qualquer pingo de compaixão. Na manhã a seguir ao despejo, André arrastou-se até ao escritório da sua empresa, na esperança de conseguir resgatar algum dinheiro em caixa. A sua esperança esfumou-se ao ver que a porta principal estava selada com correntes de ferro grossas. Vários cobradores do banco encontravam-se junto ao edifício, a pendurar um edital de penhora por incumprimento. Todos os bens da sua sociedade por cotas tinham sido confiscados, e André fora oficialmente declarado insolvente. Nenhum parceiro comercial estava disposto a dar-lhe a mão. Todos no meio empresarial já sabiam que o verdadeiro cérebro daquelas operações fora sempre Diana. Sem os fundos da esposa, André não passava de um fanfarrão incompetente que gostava de esbanjar dinheiro num estilo de vida que era uma fraude. No meio de uma fome atroz e de um desespero infinito, André acabou por colocar o seu orgulho de lado. Pediu à mãe e à irmã que caminhassem com ele debaixo do sol abrasador em direção ao Parque das Nações, o centro financeiro da cidade. André sabia o endereço da sede do império empresarial de Diana. Nunca se tinha dignado a visitar, lá por vergonha de sua mulher ser detentora de um edifício muito maior que o seu escritório. Contudo, agora não tinha outra hipótese senão mendigar a compaixão da mulher que passara a vida a humilhar. Após horas a caminhar, com os pés em bolhas, os três chegaram diante de um imponente arranha-céus totalmente envidraçado e brilhante. O edifício imponente irradiava prestígio e glória, um reflexo perfeito do tremendo sucesso da sua proprietária. Os três entraram sorrateiramente no enorme átrio de recepção do edifício. O ar-condicionado refrescou-lhes os corpos suados e encardidos. O chão da recepção era de mármore brilhante, limpo a ponto de lhes refletir a imagem. Naturalmente, a presença daquelas três figuras esfarrapadas e de cheiro fétido captou a atenção de todos os presentes. Alguns colaboradores engravatados que por ali passavam olhavam-nos com espanto e tapavam o nariz. André fez orelhas moucas àqueles olhares depreciativos e caminhou trôpego até ao balcão principal. Uma jovem que geria a recepção levantou-se prontamente com uma expressão alerta ao ver André aproximar-se. "Boa tarde. Faça o favor de chamar a Diana imediatamente. Eu sou o marido dela. Diga-lhe que estou aqui à espera para falarmos em privado sobre assuntos familiares", declarou André com voz rouca, ofegante, tentando disfarçar a sua própria vergonha. A recepcionista avaliou André de cima a baixo com um ar de suspeição. Já tinha recebido instruções rigorosas da administração de topo relativas àquelas pessoas. "Lamento imenso, mas a Nossa Senhora Diretora-Geral encontra-se a presidir a uma reunião de extrema importância com investidores internacionais. Deixou ordens expressas para não receber quem não tivesse marcação na agenda. Aconselho-os a sair das nossas instalações de imediato antes que eu chame os seguranças." Ao deparar-se com esta recusa, Dona Fátima passou-se dos limites. O cansaço e a fome toldavam-lhe o restinho de razão que ainda possuía. Avançou bruscamente e esmurrou o balcão com as mãos trêmulas. "Não te atrevas a dar-nos ordens. Eu sou a sogra dela. Chama aquela mulher agora mesmo. Estamos a morrer à fome e precisamos de dinheiro. Diz-lhe para descer aqui e dar o dinheiro que é de direito ao meu filho como marido", berrou Dona Fátima, e os seus gritos fizeram eco por toda a recepção do arranha-céus. Aquele alarido fez com que uma equipa de corpulentos seguranças de imediato acorresse ao local, preparados para arrastar os três dali para fora. Porém, antes que os seguranças tocassem sequer em André, ecoou um ligeiro tinido vindo do elevador panorâmico reservado exclusivamente aos administradores. As portas de aço inox polido abriram-se automaticamente. O silêncio fez-se sentir em todo o edifício. De dentro do elevador, com uma postura digna da realeza, saiu uma figura feminina que fez André, Dona Fátima e Carolina sustarem a respiração e congelarem onde estavam. Diana caminhava de forma extremamente elegante. Vestia um fato executivo de alfaiataria imaculada. Estava acompanhada, no colarinho, por um vistoso lenço de seda que denotava classe absoluta. O seu semblante emanava uma aura de soberania,
e um comando absoluto. Atrás dela, marchavam vários diretores e assessores que a seguiam de perto com imensos dossiês nas mãos. Imediatamente, todos os funcionários presentes naquele enorme átrio fizeram uma ligeira vénia e baixaram as cabeças, num sinal de respeito absoluto perante a grande líder.